Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de setembro molhava as janelas do carro executivo que cruzava a Avenida Paulista naquela tarde de terça-feira. Dentro do veículo, Marcelo Andrade observava a paisagem cinzenta de São Paulo com um misto de alívio e ansiedade. Depois de 4 meses percorrendo países distantes, fechando contratos milionários e expandindo sua empresa de tecnologia para mercados internacionais, ele finalmente voltava para casa. O sucesso da viagem estava estampado nos números que brilhavam na tela do celular, mas nada disso importava naquele momento. Seu coração pulsava apenas por um motivo, por uma única pessoa que tornava aquela cidade imensa o único lugar onde ele realmente queria estar. Isabela, sua filha de 7 anos. Marcelo fechou os olhos por um instante e deixou que as lembranças fluíssem. Ele podia ver o sorriso dela, aquele sorriso largo que iluminava todo o rosto quando ele chegava em casa depois de um dia longo de trabalho. Podia ouvir a risada cristalina quando ele a pegava no colo e fingia ser um avião, voando pela sala enquanto ela esticava os braços como asas. Podia sentir o cheiro de shampoo de morango nos cabelos dela quando a abraçava antes de dormir. Essas memórias eram tudo o que havia sustentado Marcelo durante os meses solitários longe de casa. Cada reunião de negócios, cada apresentação para investidores, cada contrato fechado era acompanhado pelo pensamento recorrente de que tudo aquilo era por ela, para garantir um futuro seguro para sua menina. Marcelo lembrava com nitidez da última vez que a viu, naquela manhã de maio, quando precisou partir às pressas. A menina havia acordado cedo só para vê-lo, com os olhos ainda inchados de sono, segurando o ursinho de pelúcia que ele mesmo havia dado no aniversário dela. Era um urso marrom, com uma gravata vermelha, que Isabela havia batizado de Dudu. Ela levava Dudu para todos os lugares, e naquela manhã, o ursinho testemunhou a despedida silenciosa entre pai e filha. Isabela não chorou, mas Marcelo viu as lágrimas se formando nos olhos dela, lutando para não cair. A menina era forte, sempre foi. Ela apenas segurou a mão dele com força, seus dedos pequenos entrelaçados nos dele, e fez um pedido simples, mas que ecoava em sua mente todos os dias desde então. "Volta logo, pai, eu te amo muito." A voz dela saiu baixa, carregada de uma tristeza que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. Marcelo se ajoelhou na frente dela naquela manhã, olhou nos olhos castanhos que eram iguais aos dele e fez uma promessa. "Eu volto rapidinho, Isa. É só uma viagenzinha de trabalho. Quando eu voltar, a gente vai fazer tudo o que você quiser. Podemos ir ao parque, tomar sorvete, assistir aquele filme que você quer ver. O que você quiser, meu amor." Isabela havia dado um sorriso pequeno, ainda segurando as lágrimas. "Promete, pai?" "Prometo, filha." Ele a abraçou por um longo momento, respirando o cheiro de shampoo de morango, gravando na memória o calor daquele abraço. Verônica observava da porta, com uma expressão que Marcelo interpretou como compreensão, talvez até empatia. Ela acenou para ele, um gesto que parecia dizer: "Vá tranquilo, eu cuido dela." E Marcelo foi, acreditando que estava deixando sua filha em boas mãos. Que idiota ele foi! Ele prometeu que seria rápido, que logo estariam juntos de novo. Mas as negociações se estenderam, surgiram oportunidades inesperadas. Um contrato levou a outro, que levou a outro. Marcelo se viu mergulhado em um turbilhão de reuniões, apresentações, jantares de negócios. Ele ligava para Isabela sempre que podia, mas as conversas eram curtas, interrompidas por chamadas urgentes ou pela diferença de fuso horário. Verônica sempre atendia primeiro, dizendo que Isabela estava ocupada com a lição de casa, ou tomando banho ou já dormindo. "Não se preocupe, Marcelo," ela dizia com voz suave. "Está tudo bem aqui. Isabela está ótima. Foque nos seus negócios que eu cuido de tudo." E ele acreditou. Deus, como ele acreditou. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e a distância foi se tornando uma ferida que ele carregava, disfarçada sob a máscara de executivo bem-sucedido. Em reuniões importantes, enquanto apresentava gráficos de crescimento e projeções financeiras,
Uma parte dele pensava em Isabela. Será que ela estava estudando bem? Será que fez novos amigos na escola? Será que ainda dormia abraçada com Dudu? Ele tentava compensar a ausência física com presentes caros, enviando brinquedos, roupas, livros. Mas cada pacote que enviava só aumentava o vazio que sentia no peito. Agora, finalmente, estava voltando. E trazia consigo não apenas contratos assinados e expansões concretizadas, mas também uma decisão que vinha amadurecendo durante as longas noites solitárias em hotéis de luxo ao redor do mundo. Marcelo estava cansado daquela vida, cansado de acordar em quartos impessoais que cheiravam a desinfetante e sabonete neutro, cansado de jantar sozinho em restaurantes elegantes, olhando para o celular enquanto garçons solícitos serviam pratos elaborados que ele mal saboreava. Cansado de perder os momentos importantes da infância da filha, os pequenos milagres do cotidiano que nunca mais voltariam. Ele havia construído um império, sim. A Andrade Tech era uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país, com escritórios em 5 estados e agora a expansão internacional confirmada. Marcelo havia começado do zero, trabalhando 18 horas por dia, sacrificando fins de semana, feriados, momentos em família. Tudo para construir algo sólido, algo que pudesse deixar como legado. Mas enquanto construía esse legado empresarial, ele estava perdendo o que realmente importava. Estava perdendo a infância de Isabela. Estava perdendo a chance de ser presente, de ser o pai que ela merecia. E essa percepção doía mais do que qualquer fracasso profissional poderia doer. Durante a última semana no exterior, Marcelo teve uma espécie de epifania. Foi em uma conferência em Londres, quando um dos palestrantes falou sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O homem contou a história de como quase perdeu a relação com os filhos por estar sempre ocupado demais, sempre em busca do próximo grande negócio. Até que um dia, seu filho mais novo perguntou: "Pai, quando você vai ter tempo para mim?" E aquela pergunta simples mudou tudo. Marcelo sentiu como se levasse um soco no estômago. Imaginou Isabela fazendo a mesma pergunta e a dor foi quase física. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Assim que voltasse para o Brasil, as coisas iam mudar. Ele ia delegar mais, confiar em sua equipe, estabelecer limites. Ia estar presente na vida de Isabela, não apenas como um provedor distante, mas como um pai de verdade. Ia levá-la para a escola, ajudá-la com a lição de casa, assistir aos seus recitais, jogar bola no parque. Ia recuperar o tempo perdido, mesmo sabendo que alguns momentos nunca voltariam. E isso precisava começar agora. O motorista estacionou em frente ao portão da mansão no bairro do Jardim Europa. A casa era imponente, com 3 andares, jardins perfeitamente cuidados por uma equipe de jardineiros que vinham 2 vezes por semana, e uma fachada moderna que transmitia poder e status. Era o tipo de casa que aparecia em revistas de arquitetura, que fazia os visitantes pararem e olharem com admiração. Marcelo havia comprado aquele imóvel 5 anos atrás, quando ainda era casado com Carolina, a mãe de Isabela. Carolina. Só de pensar nela, Marcelo sentia uma pontada de tristeza. Eles haviam se conhecido na faculdade. 2 jovens sonhadores que acreditavam que podiam conquistar o mundo juntos. Casaram-se logo após a formatura e por alguns anos foram felizes. Mas então veio a Andrade Tech, veio o sucesso vertiginoso, vieram as longas horas de trabalho, as viagens constantes, a ausência emocional mesmo quando Marcelo estava fisicamente presente. Carolina tentou, realmente tentou. Mas há um limite para quanto tempo uma pessoa consegue viver na sombra dos sonhos profissionais do parceiro. O casamento se desfez 3 anos depois do nascimento de Isabela. Não houve escândalos, não houve brigas violentas. Apenas um afastamento silencioso, uma erosão lenta do amor que um dia existiu. Carolina pediu o divórcio com lágrimas nos olhos, dizendo que amava Marcelo, mas não conseguia mais viver assim, se sentindo sempre em segundo plano. Ela se mudou para o interior, para perto da família, e abriu uma pequena livraria que sempre foi seu sonho. Visitava Isabela regularmente nos primeiros meses, mas depois
As visitas foram ficando mais espaçadas. Não por falta de amor, mas porque ver a filha e depois ter que se separar dela novamente era doloroso demais. Marcelo permaneceu na mansão do Jardim Europa, tentando manter alguma estabilidade para Isabela. Contratou Lúcia como babá, uma mulher calorosa e dedicada que se tornou uma figura essencial na vida da menina. Lúcia estava ali nas manhãs quando Isabela acordava, preparava o café da manhã favorito dela, tagarelava sobre desenhos animados enquanto penteava os cabelos da menina para a escola. Estava ali nas tardes, ajudando com a lição de casa, inventando brincadeiras, lendo histórias antes de dormir. Lúcia preencheu muitos dos vazios que Marcelo deixava com sua ausência constante. E então, 2 anos depois do divórcio, Marcelo conheceu Verônica. Foi em um evento beneficente organizado por empresários de São Paulo. Marcelo estava lá mais por obrigação do que por vontade, cumprimentando conhecidos, fazendo contatos de negócios quando a viu. Verônica estava do outro lado do salão, usando um vestido azul marinho elegante, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Ela tinha uma presença magnética, uma confiança que atraía olhares. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu, e Marcelo sentiu algo que não sentia há muito tempo: interesse, atração, talvez até esperança de que pudesse recomeçar. Eles começaram a namorar. Verônica era tudo que Carolina não era: ambiciosa, focada, interessada no mundo corporativo. Ela entendia as pressões do trabalho de Marcelo, não reclamava das viagens ou das noites em que ele chegava tarde. Pelo contrário, ela parecia admirar sua dedicação aos negócios, e com Isabela ela era atenciosa, carinhosa. Levava a menina para passeios, comprava presentes, participava de apresentações da escola. Marcelo acreditou, sinceramente acreditou, que havia encontrado alguém que poderia ser não apenas sua companheira, mas também uma figura materna para sua filha. Casaram-se, após 1 ano de namoro, em uma cerimônia íntima com poucos convidados. Isabela foi a daminha, toda orgulhosa com seu vestido rosa claro, espalhando pétalas pelo corredor. Ela parecia feliz, e isso era tudo que Marcelo queria: uma família unida, uma chance de fazer as coisas direito dessa vez. Mas talvez ele tenha se apressado, talvez tenha ignorado alguns sinais, pequenas coisas que na época pareceram insignificantes. A forma como Verônica às vezes olhava para Isabela quando achava que ninguém estava vendo. Uma expressão de irritação que desaparecia rapidamente. Os comentários sutis sobre como a menina era mimada, como precisava de mais disciplina. A insistência em mudar coisas na casa, substituir elementos pessoais por decoração impessoal. Marcelo atribuiu tudo isso a um período de ajuste natural. Afinal, não era fácil entrar em uma família já formada, assumir o papel de madrasta. Agora, olhando para a casa através do vidro embaçado do carro, ele sentiu uma pontada estranha no peito. Algo estava diferente, mas ele não conseguia identificar o quê. A fachada estava impecável, como sempre, os jardins perfeitamente cuidados. Mas havia algo na atmosfera, uma sensação intangível de que as coisas não estavam certas. Talvez fosse apenas o cansaço da viagem longa, pensou Marcelo, tentando afastar a inquietação. Ou talvez fosse a ansiedade natural de voltar para casa depois de tanto tempo fora. Agradeceu ao motorista, pegou a mala pesada e caminhou até a porta principal. A chave estava no mesmo lugar de sempre. E ao abri-la, Marcelo sentiu o coração acelerar com a expectativa. Ao abrir a porta, esperava encontrar Isabela correndo em sua direção, como sempre fazia. Podia quase ouvir na mente o grito animado de "Pai", aquele som agudo e cheio de alegria que fazia seu coração derreter. Esperava sentir o impacto do pequeno corpo se jogando em seus braços, os bracinhos se enrolando em volta do pescoço dele, o riso contagiante. Esperava ouvir a voz de Lúcia chamando da cozinha, perguntando se ele queria café. Esperava, no mínimo, algum sinal de vida, alguma indicação de que estava sendo esperado. Mas o que encontrou foi silêncio, um silêncio pesado, opressivo, que pairava sobre a sala de estar como uma névoa gelada. O tipo de silêncio que não é apenas ausência de som, mas presença de algo errado.
Marcelo entrou lentamente, fechando a porta atrás de si, e parou no meio do hall de entrada, olhando ao redor. O ambiente estava diferente, profundamente diferente. Os quadros que Isabela havia pintado na escola, antes pendurados com orgulho na parede da entrada, haviam desaparecido. Marcelo lembrava de cada um deles. O sol amarelo com raios que pareciam espaguetes, a casa com chaminé torta e flores gigantes no jardim, o autorretrato onde Isabela havia se desenhado com um sorriso enorme e cabelos que pareciam fogo. Marcelo amava aqueles desenhos, não pela qualidade artística, mas pelo que representavam. A criatividade livre de sua filha, a forma como ela via o mundo. Agora, no lugar, havia obras de arte modernas e impessoais. Telas, abstratas em preto e branco, sem vida, sem alma. O tipo de decoração que você encontra em escritórios corporativos ou em casas de revista, bonitas na superfície, mas vazias de significado. O tapete colorido que a menina adorava pisar descalça, aquele com desenhos de animais e flores, havia sido substituído por um modelo minimalista, em tons de cinza e bege. O aparador, onde costumavam ficar fotos da família, incluindo várias de Isabela em diferentes fases da infância, agora estava quase vazio, com apenas um vaso moderno de cerâmica e uma escultura abstrata. Até o cheiro estava diferente. A casa costumava cheirar a bolo, porque Lúcia estava sempre fazendo alguma coisa na cozinha, ou a giz de cera quando Isabela espalhava seus materiais de arte pela sala, ou a perfume suave, aquele que Carolina usava e que de alguma forma ainda impregnava alguns cantos da casa. Agora cheirava a produtos de limpeza industriais e a um perfume caro e intenso que Marcelo reconheceu como o de Verônica. A casa não parecia mais um lar, parecia um showroom. Marcelo sentiu um aperto no peito, uma ansiedade crescente que começava a transformar-se em pânico. Largou a mala no chão com mais força do que pretendia e caminhou pela casa, seus passos ecoando no silêncio perturbador. Onde estava todo mundo? Onde estava sua filha? Onde estava Lúcia? Onde estavam os sons normais de uma casa habitada, de uma vida sendo vivida? Ele subiu as escadas rapidamente, segurando o corrimão com força. Passou pelo corredor longo decorado com mais obras de arte impessoais e foi direto ao quarto de Isabela. Sua mão tremeu levemente ao tocar a maçaneta. Uma parte dele, irracional e assustada, temia o que poderia encontrar do outro lado. Abriu a porta e sentiu o coração apertar com uma força que quase o fez cambalear. O quarto estava irreconhecível. Não era apenas diferente. Era como se alguém tivesse apagado completamente a existência de Isabela daquele espaço. As paredes, antes decoradas com desenhos de princesas, unicórnios, arco-íris e animais em cores vibrantes, agora estavam pintadas de bege neutro. Um bege sem vida, sem personalidade, sem alma. O tipo de cor que você escolhe quando quer que um ambiente seja o mais genérico possível. A cama com lençóis floridos, rosa e roxo, que Isabela havia escolhido pessoalmente em uma tarde de compras que Marcelo lembrava com carinho, havia sido trocada por um modelo simples e neutro. Colcha branca, travesseiros brancos, sem nenhum bicho de pelúcia, sem nenhum toque de cor. Os brinquedos que costumavam estar espalhados pelo chão, organizadamente desorganizados como é natural no quarto de uma criança, haviam sumido completamente. Não havia bonecas, não havia carrinhos, não havia jogos de montar, não havia Dudu, o urso de pelúcia que Isabela levava para todos os lugares. Não havia os livros de histórias infantis que Marcelo lia para ela antes de dormir quando estava em casa. Não havia a caixa de giz de cera, os cadernos de desenho, os adesivos coloridos que Isabela adorava colar nas coisas. Apenas uma prateleira organizada de forma quase obsessiva permanecia no canto, contendo alguns livros didáticos perfeitamente alinhados. Livros de matemática, português, ciências. Nenhum livro de histórias, nenhum livro de fantasia, nenhum livro que uma criança escolheria por prazer. Era como se tivessem transformado o quarto de uma menina de 7 anos em um dormitório de internato. Frio, impessoal, vazio. Marcelo entrou no quarto lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe, cada ausência.
Abriu o guarda-roupa. As roupas coloridas que Isabela usava, os vestidos com estampas de flores e borboletas, as camisetas com personagens de desenhos animados, tudo havia sido substituído por roupas simples, sem graça. Cores sóbrias, modelos básicos, roupas que pareciam escolhidas mais para serem práticas do que para deixar uma criança feliz. Ele se sentou na cama, sentindo as pernas fraquejarem. O que havia acontecido ali? Por que alguém faria isso com o quarto de uma criança? Onde estava Isabela nesse momento? E por quê? Por que diabos ele não percebeu nada durante todos esses meses? A culpa começou a apertar seu peito como um torno. Ele estava tão ocupado, tão focado em seus negócios, que nem percebeu que algo estava terrivelmente errado em sua própria casa. Verônica sempre dizia que estava tudo bem quando ele ligava. Sempre dizia que Isabela estava bem, estudando, brincando, feliz. E ele acreditou porque era mais fácil acreditar, porque estava ocupado demais para questionar, porque queria pensar que estava fazendo a coisa certa ao trabalhar tanto, ao construir um futuro financeiro seguro para sua filha. Mas que adiantava futuro financeiro se ele estava perdendo o presente de Isabela? Que adiantava uma conta bancária cheia se sua filha estava sofrendo? Desceu as escadas apressadamente e foi até a cozinha. Encontrou Dona Marisa, a única funcionária que ainda reconheceu. Ela estava limpando o balcão com movimentos mecânicos, mas ao vê-lo seu rosto se transformou. Havia algo nos olhos dela, um misto de alívio e medo. "Seu Marcelo", ela disse, a voz trêmula. O senhor voltou. "Dona Marisa, onde está a Isabela?" Marcelo perguntou, tentando manter a calma. "E onde está Verônica?" A mulher desviou o olhar, como se estivesse sendo observada. "A dona Verônica está no quintal, senhor. E a Isabela, ela também está lá." Marcelo não esperou mais nada. Atravessou a casa e abriu a porta que dava para o quintal. O sol forte daquela tarde contrastava com a sensação gelada que ele sentia por dentro. E então ele viu. Isabela estava ali, mas não era a menina que ele se lembrava. Ela estava magra, visivelmente mais magra. Usava uma roupa velha, manchada de sujeira, e seus cabelos estavam presos de qualquer jeito. A menina tentava arrastar um enorme saco de lixo pela grama, seus bracinhos finos tremendo com o esforço. O suor escorria pelo rosto dela, e ela respirava com dificuldade. E ali, sentada confortavelmente em uma cadeira de jardim sob a sombra de um guarda-sol, estava Verônica. Ela observava a cena com uma expressão fria, quase entediada, e, de vez em quando, dava um sorriso pequeno, como se estivesse assistindo a um espetáculo banal. Marcelo ficou paralisado por um segundo. Não conseguia acreditar no que via. Então, algo dentro dele se rompeu. Ele atravessou o quintal em passadas largas e Isabela finalmente o viu. Os olhos da menina se arregalaram, e ela largou o saco de lixo imediatamente. "Pai!" A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Marcelo se ajoelhou na frente dela e segurou seus ombros delicadamente. O choque foi ainda maior de perto. Isabela estava com olheiras profundas, a pele pálida, e seus olhos, antes brilhantes, de alegria estavam apagados. Havia marcas vermelhas nos pulsos dela, como se algo apertado tivesse estado ali recentemente. "Meu Deus, Isabela, o que aconteceu com você?" Marcelo sentiu a voz falhar. "O que estão fazendo com você?" Verônica se levantou da cadeira com toda a calma do mundo, ajeitou os óculos escuros e caminhou até eles. "Marcelo, que surpresa você chegar sem avisar", ela disse, o tom gelado disfarçado de cordialidade. "Achei que voltaria só na semana que vem." Marcelo se virou para ela, ainda segurando Isabela perto de si. "Que surpresa! Eu avisei que estava voltando hoje. E que diabos está acontecendo aqui? Por que minha filha está carregando lixo no sol? Por que ela está assim?" Verônica suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Marcelo, você sempre foi muito permissivo com ela. Isabela precisa aprender responsabilidade. Ela precisa entender que as coisas não caem do céu. Por isso, implementei algumas regras enquanto você estava fora. Tarefas simples, nada demais." "Tarefas simples?" Marcelo ergueu a voz, incrédulo.
Ela tem 7 anos, Verônica, 7 anos, e está desnutrida, olha para ela. Isabela encolheu-se, como se esperasse uma punição. Marcelo percebeu o movimento e sentiu o coração despedaçar. Sua filha estava com medo. Medo dele? Não medo do que poderia acontecer se ele fizesse muito barulho. Isabela, filha, me conta. O que você estava fazendo? Marcelo perguntou, a voz baixa e controlada, tentando acalmar a menina. Isabela olhou para Verônica antes de responder, e esse gesto foi suficiente para Marcelo entender que havia algo muito errado ali. A menina mordeu o lábio hesitante, até que finalmente murmurou. Eu estava levando o lixo para fora. Se eu fazer isso e limpar a cozinha e arrumar meu quarto, eu ganho um copo de leite. Marcelo sentiu o sangue gelar. Um copo de leite? Você precisa trabalhar para ganhar um copo de leite? Isabela assentiu devagar, os olhos marejados. Tia Verônica disse que eu preciso aprender a merecer as coisas, que eu não posso ser mimada. Marcelo respirou fundo, tentando conter a fúria que crescia dentro dele. Ele olhou para Verônica, que mantinha a expressão impassível, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Você está louca? Marcelo disse, a voz baixa, mas carregada de raiva. Você está fazendo uma criança de 7 anos passar fome para ganhar comida? Verônica cruzou os braços. Eu estou educando ela, Marcelo. Algo que você claramente nunca fez. Isabela era uma criança mimada, cheia de vontades. Eu só estou ensinando valores que vão ser úteis para o futuro dela. Marcelo pegou Isabela no colo e a menina se agarrou a ele com força, como se tivesse medo de ser arrancada de seus braços. Ele sentiu o corpo pequeno e frágil dela tremendo. Nós vamos conversar sobre isso, Verônica, e vai ser uma conversa muito séria. Mas agora eu vou cuidar da minha filha. Ele entrou na casa carregando Isabela, ignorando os protestos de Verônica que vinham de trás. Subiu até o quarto da menina, mesmo que o quarto não parecesse mais dela. Sentou-se na cama e segurou o rosto de Isabela entre as mãos. Filha, eu preciso que você seja honesta comigo. Faz quanto tempo que isso está acontecendo? Isabela desviou o olhar, as lágrimas finalmente escorrendo. Desde que você foi embora, pai. No começo, tia Verônica era legal, mas depois de algumas semanas, ela disse que eu era preguiçosa. Disse que eu precisava fazer coisas para merecer ficar na casa. Ela tirou meus brinquedos, pintou meu quarto, mandou a tia Lúcia embora. Tia Lúcia? Marcelo interrompeu. Lúcia era a babá de Isabela há 5 anos, desde que a menina tinha 2 anos. Era praticamente da família. Sim, ela tentou falar com a tia Verônica, disse que eu era só uma criança e que não podia trabalhar assim. Mas a tia Verônica brigou com ela e mandou embora. Disse que a tia Lúcia estava me mimando demais. Marcelo sentiu a raiva ferver. Lúcia era uma das pessoas mais confiáveis que ele conhecia. Se ela tentou intervir e foi mandada embora, significava que Verônica estava escondendo tudo isso dele de propósito. E você tentou me ligar, filha? Tentou me contar? Isabela balançou a cabeça. Tia, Verônica pegou meu tablet. Disse que eu não podia mais falar com você porque você estava muito ocupado e eu ia atrapalhar seus negócios. Ela disse que se eu contasse alguma coisa para você, ia ser pior para mim. Marcelo puxou Isabela para um abraço apertado, sentindo as lágrimas queimarem seus próprios olhos. Como ele deixou isso acontecer? Como ele foi tão cego? Ele estava tão obcecado com o sucesso da empresa, tão focado em fechar contratos e expandir negócios, que não percebeu o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Eu sinto muito, Isabela. Sinto muito por não ter estado aqui. Mas isso acaba agora, você me ouve? Isso acaba agora. Isabela soluçou contra o peito dele. Eu achei que você não voltava mais, pai. Eu achei que você tinha me esquecido. Nunca, filha. Eu nunca te esqueceria. Você é a coisa mais importante da minha vida. Marcelo passou o resto da tarde cuidando de Isabela. Deu banho nela, preparou uma refeição adequada e ficou ao lado dela até que a menina adormecesse, exausta. Quando finalmente desceu, encontrou Verônica sentada na sala de estar, bebendo um copo de vinho como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, Marcelo disse. Amás a ti, voz firme.
Verônica ergueu uma sobrancelha. Ah, finalmente decidiu descer. Pensei que fosse passar a noite inteira embalando a princesinha. Não brinque comigo, Verônica. O que você fez com minha filha é inaceitável, é abusivo e vai ter consequências. Verônica riu, um som sem humor. Consequências? Marcelo, você realmente acha que está em posição de me ameaçar? Enquanto você estava viajando pelo mundo, fechando seus contratos, eu estava aqui cuidando da sua casa, da sua empresa, de tudo. Aliás, falando nisso, precisamos conversar sobre algumas decisões que tomei na empresa. Marcelo franziu a testa. Que decisões? Verônica pegou uma pasta que estava sobre a mesa de centro e entregou a ele. Dei algumas autorizações. Fiz alguns ajustes na estrutura societária. Seu cunhado, meu irmão Gustavo, está administrando bem as coisas. Você deveria agradecer, na verdade. Marcelo abriu a pasta e sentiu o estômago revirar. Havia documentos de transferência de ações, autorizações de movimentações financeiras, contratos assinados em seu nome. Mas a assinatura não era dele. Você falsificou minha assinatura? Marcelo perguntou incrédulo. Falsifiquei, não seja dramático. Eu apenas agilizei processos que estavam parados. Você estava ocupado demais para cuidar dessas burocracias, então eu cuidei por você. Você deveria estar grato. Marcelo sentiu que estava lidando com alguém completamente diferente da mulher com quem havia se casado. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e ele simplesmente nunca prestou atenção. Isso é fraude, Verônica. Você cometeu fraude. E o que fez com Isabela é muito pior. Amanhã de manhã eu vou falar com meu advogado. E com a polícia, se necessário. Verônica se levantou, o rosto subitamente duro. Você não vai fazer nada disso, Marcelo. Porque se fizer, eu vou destruir você. Eu tenho contatos na imprensa, tenho pessoas influentes ao meu lado. Vou dizer para todo mundo que você é um pai ausente, instável, que abandonou a filha por meses para ir fazer negócios no exterior. Vou dizer que quando voltou, surtou, ficou agressivo. Vou te pintar como uma ameaça para Isabela. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão acreditar em mim, porque eu sou a esposa dedicada que ficou aqui cuidando de tudo, e você é só mais um empresário workaholic que não sabe ser pai. Marcelo sentiu o chão tremer sob seus pés. Verônica estava falando sério. Ela realmente planejou tudo isso. Não foi um acidente, não foi um momento de raiva. Foi uma estratégia. Por quê? Marcelo perguntou a voz rouca. Por que você fez isso? Eu te dei tudo. Uma vida confortável, segurança. Verônica sorriu, mas era um sorriso vazio. Você realmente acha que eu casei com você por amor, Marcelo? Eu casei com você porque você tinha dinheiro, poder, uma empresa valiosa. E eu quis uma parte disso. Você era tão fácil de manipular, tão obcecado com seus negócios, que nem percebeu o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. E quanto a Isabela... Bem, ela estava no caminho. Uma criança mimada, cheia de privilégios que nunca teve que lutar por nada. Achei que seria educativo ensiná-la sobre a vida real. Marcelo cerrou os punhos, tentando manter a compostura. Você não vai sair impune disso, Verônica. Eu vou provar tudo o que você fez. Boa sorte com isso, Verônica disse, pegando a bolsa e caminhando em direção à porta. Mas lembre-se, Marcelo, eu estou sempre um passo à frente. Ela saiu de casa, deixando Marcelo sozinho na sala, cercado por documentos fraudulentos e pela consciência esmagadora de que havia subestimado completamente a pessoa com quem dividiu sua vida nos últimos 2 anos. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ficou ao lado de Isabela, observando o rosto tranquilo da filha enquanto ela descansava. Pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu o que realmente importava. Não eram os contratos milionários, não era a expansão da empresa, não era o sucesso financeiro. Era aquela menina, aquela criança que confiou nele e que ele deixou desprotegida. E agora, Marcelo sabia que teria que lutar, não apenas contra Verônica, mas contra todo um sistema que ela estava montando para destruí-lo. Mas ele lutaria, porque Isabela merecia, porque ele precisava provar para ela e para si mesmo que ainda era capaz de ser o pai que prometeu ser. Enquanto a cidade de São Paulo dormia lá fora,
Marcelo Andrade fez uma promessa silenciosa. Ele recuperaria sua filha, recuperaria sua vida e faria Verônica pagar por cada momento de sofrimento que infligiu à criança inocente que dormia ao seu lado. Mas ele ainda não sabia que essa seria apenas a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior e muito mais perigosa do que ele poderia imaginar. Marcelo levantou-se da cama com as pernas ainda trêmulas e desceu as escadas apressadamente. Cada degrau parecia pesar toneladas. Cada movimento era acompanhado por pensamentos que martelavam sua mente. Onde estava Isabela? O que mais havia sido escondido dele durante esses 4 meses? Ele precisava de respostas, e precisava agora. Foi direto para a cozinha, seguindo o som abafado de louças sendo lavadas. Encontrou Dona Marisa ali, a única funcionária que ainda reconheceu dentre todas as que costumavam trabalhar na casa. Marisa tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um jeito gentil que sempre fez Marcelo confiar nela. Ela trabalhava ali há 3 anos, cuidando da limpeza e ocasionalmente ajudando Lúcia com Isabela. Mas agora, ao vê-la, Marcelo percebeu algo que não havia notado à primeira vista. Marisa estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Ela limpava o balcão com movimentos mecânicos, repetitivos, quase robóticos. Quando ouviu os passos de Marcelo e ergueu os olhos, seu rosto se transformou completamente. Havia alívio ali, um alívio tão profundo que beirava o desespero, como se ela estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Mas havia também medo, um medo que a fazia olhar rapidamente para os lados, como se esperasse que alguém pudesse estar escutando. Seu Marcelo, ela disse, e sua voz trêmula carregava uma emoção que Marcelo não conseguia decifrar completamente. O senhor voltou. Graças a Deus o senhor voltou. A forma como ela disse isso, a intensidade em suas palavras, fez o estômago de Marcelo revirar. Dona Marisa, onde está a Isabela? Marcelo perguntou, tentando manter a calma apesar da urgência que sentia. E onde está Verônica? Onde está todo mundo? A casa está diferente. O quarto da Isabela está completamente mudado. O que aconteceu aqui? Marisa largou o pano de prato que segurava e suas mãos tremeram visivelmente. Ela abriu a boca para falar, mas então parou, olhando novamente para os lados. Marcelo percebeu que ela estava genuinamente assustada de falar, e isso o aterrorizou. Dona Marisa, por favor, eu preciso saber. Você pode confiar em mim. A mulher respirou fundo, os olhos marejados. A dona Verônica está no quintal, senhor. E a Isabela, ela também está lá. Mas, senhor... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. As coisas não estão bem. Não estão bem há muito tempo. Como assim não estão bem? O que você quer dizer? Marisa deu mais um passo em direção a ele, baixando a voz para quase um sussurro. Eu queria ter ligado para o senhor, juro que queria. Mas a dona Verônica, ela disse que se eu contasse qualquer coisa, ela ia me mandar embora sem referências. E eu preciso desse emprego, senhor Marcelo. Meu filho está na universidade, eu pago o aluguel. Não posso perder esse trabalho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas eu não consegui proteger a menina. Eu tentei, mas não consegui. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Proteger? Proteger de quê? O que está acontecendo com minha filha? Vá até o quintal, senhor. O senhor precisa ver com os próprios olhos. Depois a gente conversa, eu conto tudo. Mas vá agora. Ah, menina precisa do senhor. Marcelo não esperou mais nada. Atravessou a casa com passadas largas, o coração batendo tão forte que podia ouvir o pulso nos ouvidos. Abriu a porta que dava para o quintal e parou. O sol forte daquela tarde de setembro batia impiedoso sobre o jardim. O calor era intenso, aquele tipo de calor úmido de São Paulo que faz o suor escorrer e a respiração ficar pesada. E ali, debaixo desse sol escaldante, estava Isabela. Mas não era a Isabela que Marcelo se lembrava. Não era a menina vibrante, sorridente, cheia de vida que ele havia deixado 4 meses atrás. Esta Isabela estava irreconhecível. Ela estava visivelmente mais magra, perigosamente magra.
Os ossos dos ombros eram salientes sob a blusa velha e manchada que usava. Seus braços, antes roliços com a gordura saudável da infância, agora eram finos como gravetos. O rosto estava pálido apesar do sol, com olheiras profundas que não deveriam existir no rosto de uma criança de 7 anos. Os cabelos, antes brilhantes e bem cuidados, estavam embaraçados e presos de qualquer jeito com um elástico velho. E a roupa? Meu Deus, a roupa! Isabela usava uma camiseta velha, tão grande que escorregava de um dos ombros, manchada com sujeira e o que parecia ser restos de comida. A bermuda estava rasgada em um dos joelhos, também suja. Os pés descalços tinham marcas de terra. Mas o pior não era a aparência física. O pior era o que Isabela estava fazendo. A menina tentava arrastar um enorme saco de lixo pela grama. O saco era claramente pesado demais para ela, maior que seu próprio corpo. Isabela puxava com todas as forças, seus bracinhos finos tremendo visivelmente com o esforço. O suor escorria pelo rosto dela, molhando os cabelos na testa. Ela respirava com dificuldade ofegante, mas não parava. Continuava puxando, arrastando, tropeçando, caindo de joelhos, levantando-se novamente e continuando, como se sua vida dependesse daquilo. E ali, a poucos metros de distância, sentada confortavelmente em uma cadeira de jardim, sob a sombra generosa de um guarda-sol branco, estava Verônica. Ela usava um vestido leve e elegante, óculos escuros caros, e tomava o que parecia ser um suco gelado. Observava Isabela com uma expressão que Marcelo só poderia descrever como fria, quase entediada. De vez em quando, um sorriso pequeno e cruel aparecia em seus lábios, como se estivesse assistindo a um espetáculo levemente divertido, mas essencialmente banal. Como se estivesse vendo um animal de circo performando um truque. Marcelo ficou paralisado por um segundo, incapaz de processar completamente o que via. Seu cérebro se recusava a aceitar que aquela cena era real, que aquilo estava realmente acontecendo em seu quintal, com sua filha, enquanto sua esposa observava tranquilamente. Então, algo dentro dele se rompeu. Uma raiva tão profunda, tão visceral, que ele nunca havia sentido antes na vida. Mas junto com a raiva veio uma clareza absoluta. Naquele momento, Marcelo entendeu que havia falhado terrivelmente como pai e que precisava consertar isso, agora imediatamente. Ele atravessou o quintal em passadas largas e foi então que Isabela finalmente o viu. A menina estava de costas, ainda tentando arrastar o saco, quando ouviu os passos. Ela se virou e seus olhos se arregalaram. Pai! A voz saiu fraca, trêmula, quase um sussurro incrédulo, como se ela não conseguisse acreditar que ele estava realmente ali, como se achasse que estava vendo uma ilusão. Marcelo se ajoelhou rapidamente na frente dela, largando o saco de lixo e segurando os ombros delicados da menina com uma gentileza que contrastava com a fúria que sentia por dentro. O choque foi ainda maior de perto. Isabela não estava apenas magra, estava desnutrida. Sua pele estava pálida, quase translúcida. Os olhos, aqueles olhos castanhos que costumavam brilhar com alegria e curiosidade, estavam apagados, vazios, com um cansaço que não deveria existir em uma criança. E havia marcas vermelhas e irritadas nos pulsos dela, como se cordas ou algemas tivessem estado ali recentemente. Marcelo sentiu a bile subir na garganta. Meu Deus, Isabela, ele disse, a voz falhando com a emoção. O que aconteceu com você? O que estão fazendo com você? Isabela não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para ele e então lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto sujo. Não eram lágrimas dramáticas, acompanhadas de soluços. Eram lágrimas quietas, cansadas, de alguém que já chorou tanto que não tem mais energia para fazer barulho. Verônica se levantou da cadeira com toda a calma do mundo. Ajeitou os óculos escuros sobre a cabeça, tomou um último gole do suco e caminhou até eles com passos medidos. Marcelo, que surpresa você chegar sem avisar, ela disse, e seu tom era gelado.
disfarçado apenas superficialmente de cordialidade. Achei que voltaria só na semana que vem. Mandei mensagem ontem perguntando. Marcelo se virou para ela, ainda segurando Isabela perto de si. A menina imediatamente se encolheu, e Marcelo percebeu que ela tinha medo, medo da própria madrasta. Que surpresa, ele disse, a voz controlada, mas carregada de raiva contida. Eu avisei que estava voltando hoje. Mandei mensagem pela manhã dizendo que estava embarcando. E o que diabos está acontecendo aqui? Por que minha filha está carregando lixo no sol? Por que ela está assim? Por que ela está desnutrida e com essas marcas nos pulsos? Verônica suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que não entendia conceitos básicos. Marcelo, você sempre foi muito permissivo com ela. Sempre mimou demais. Isabela precisa aprender responsabilidade. Ela precisa entender que as coisas não caem do céu, que tudo na vida tem um preço. Por isso, implementei algumas regras educativas enquanto você estava fora. Tarefas simples, proporcionais à idade dela, nada demais. É pedagogia básica. Pedagogia básica. Marcelo ergueu a voz incrédulo. Ela tem 7 anos, Verônica. 7 anos. E está visivelmente desnutrida. Olha para ela. Olha para os ossos aparecendo. Olha para as olheiras. Olha para essas marcas nos pulsos. Isso não é educação. Isso é tortura. Isabela encolheu-se ainda mais ao ouvir a voz elevada do pai, e Marcelo percebeu o movimento. Sua filha estava assustada. Não necessariamente dele, mas da situação, do confronto. Como se esperasse que qualquer barulho, qualquer conflito, resultasse em punição para ela. E essa percepção partiu o coração de Marcelo em 1000 pedaços. Ele baixou imediatamente a voz. Voltou sua atenção completamente para Isabela, afastando Verônica de sua visão por enquanto. Segurou o rosto da menina delicadamente entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Isabela, filha, olha para mim. Você está segura agora. Eu estou aqui. Nada de ruim vai acontecer com você. Mas eu preciso que você me conte. Com honestidade. O que você estava fazendo agora? Por que estava arrastando esse saco? Isabela mordeu o lábio e seu olhar desviou rapidamente para Verônica antes de voltar para o pai. Esse gesto, essa hesitação, esse medo de falar na frente da madrasta, disse mais a Marcelo do que qualquer palavra poderia dizer. Isa, ele sussurrou, usando o apelido carinhoso que sempre usava. Pode falar. Eu prometo que você está segura. A menina respirou trêmula, as lágrimas ainda escorrendo. Eu estava levando o lixo para fora, ela disse, a voz tão baixa que Marcelo teve que se inclinar para ouvir. Se eu fizer isso, e limpar a cozinha depois do almoço e varrer a sala, e arrumar meu quarto direito sem deixar nada fora do lugar, eu ganho um copo de leite. E talvez um pedaço de pão. Se eu fizer tudo certinho. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu de seus pulmões de uma vez. Um copo de leite? Ele repetiu, incrédulo, esperando ter ouvido errado. Você precisa trabalhar, fazer tarefas pesadas para ganhar um copo de leite? Para ganhar comida? Isabela assentiu devagar, os olhos baixos, como se tivesse vergonha. Tia Verônica disse que eu preciso aprender a merecer as coisas, que eu não posso ser mimada como antes, que as crianças ricas ficam preguiçosas e inúteis se não aprenderem o valor do trabalho desde cedo. Ela disse que está me fazendo um favor, me ensinando como a vida real funciona. A voz de Isabela era mecânica, como se estivesse recitando algo que ouviu repetidas vezes. E provavelmente ouviu. Provavelmente Verônica repetiu esse discurso tantas vezes que a menina decorou palavra por palavra. Marcelo respirou fundo, tentando com todas as forças conter a explosão de raiva que ameaçava escapar. Ele precisava manter a calma. Precisava ser forte para Isabela. Gritar, perder o controle, só assustaria mais a menina. Ele olhou para Verônica e, quando falou, sua voz estava baixa, mas carregada de uma fúria gelada. Você está louca? Ele disse, cada palavra pronunciada lentamente, deliberadamente. Você está fazendo uma criança de 7 anos passar fome para ganhar comida básica?
Você está usando alimento como moeda de troca para trabalho forçado? Você percebe que isso é ilegal? Que isso é considerado maus tratos? Que isso é abuso infantil? Verônica cruzou os braços, sua expressão permanecendo completamente impassível. Eu estou educando ela, Marcelo. Algo que você claramente nunca fez, porque estava ocupado demais construindo seu império. Isabela era uma criança mimada, cheia de vontades, achando que tudo era dela por direito. Eu só estou ensinando valores que vão ser úteis para o futuro dela. Responsabilidade, trabalho duro, meritocracia. Você deveria estar me agradecendo. Agradecendo? Marcelo sentiu a voz subir novamente, apesar de seus esforços. Você quer que eu agradeça por você torturar minha filha? Eu não torturei ninguém, não seja dramático. Ela está viva, está saudável. Saudável? Marcelo interrompeu incrédulo. Olha para ela, Verônica. Ela está desnutrida. Ela tem 7 anos e mal consegue arrastar um saco de lixo. Que tipo de monstro você é? Eu sou o tipo de pessoa que entende que a vida não é um conto de fadas, Verônica respondeu friamente. E se você não consegue ver isso, se você não consegue ver que estou fazendo um bem para ela, então você é um pai ainda pior do que eu pensava. Marcelo pegou Isabela no colo, ignorando o peso leve demais para uma criança da idade dela, e a menina imediatamente se agarrou a ele com força. Seus bracinhos finos se enrolaram em volta do pescoço dele, e ela escondeu o rosto em seu ombro. Marcelo sentiu o corpo pequeno e frágil tremendo, sentiu as lágrimas quentes molhando sua camisa. Nós vamos conversar sobre isso, Verônica, ele disse, sua voz firme, apesar da tempestade de emoções dentro dele. E vai ser uma conversa muito, muito séria. Mas agora, neste momento, eu vou cuidar da minha filha. Vou dar a ela um banho, uma refeição decente e vou deixá-la descansar. E você vai ficar longe dela. Você me entendeu? Longe. Ele entrou na casa carregando Isabela, sentindo cada osso saliente pressionando contra seu corpo. A menina estava tão leve, tão frágil. Como ele permitiu que isso acontecesse? Como ele foi tão cego? Subiu as escadas ignorando completamente os protestos de Verônica que vinham de trás. Algo sobre ele estar exagerando, sobre estar sendo irracional. Ele não queria ouvir. Não agora. Agora só importava Isabela. Entrou no banheiro da suíte principal, sentou Isabela delicadamente na beirada da banheira e ajoelhou-se na frente dela. Isa, meu amor, vou preparar um banho para você, tá bem? E depois vou fazer alguma coisa gostosa para você comer. Você está com fome? Isabela assentiu, ainda sem conseguir olhar diretamente para ele. Eu estou sempre com fome, pai, ela sussurrou, e aquelas palavras foram como uma faca atravessando o coração de Marcelo. Sempre com fome. Uma criança de 7 anos vivendo em uma mansão com um pai milionário dizendo que estava sempre com fome. Marcelo preparou o banho com água morna, pegou toalhas limpas e macias, encontrou o shampoo de morango que Isabela adorava e que felizmente ainda estava ali. Enquanto a menina tomava banho, ele foi até o quarto dela, pegou roupas limpas e confortáveis e esperou do lado de fora. Quando Isabela saiu do banheiro, envolvida em uma toalha, grande, Marcelo a ajudou a se vestir, e foi então que viu mais marcas, não apenas nos pulsos, mas também nos tornozelos, marcas roxas que sugeriam que ela havia sido amarrada. E havia outras marcas também, hematomas antigos que estavam amarelando, indicando que não eram recentes. Isa, ele disse, a voz trêmula, essas marcas, como você conseguiu essas marcas? Isabela olhou para os próprios pulsos, como se tivesse esquecido que eles estavam ali. Quando eu não consigo terminar as tarefas a tempo, ou quando erro alguma coisa, tia Verônica me amarra na cadeira da cozinha, para eu pensar no que fiz de errado. Às vezes é só 1 hora, às vezes é a noite toda. Marcelo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele puxou Isabela para um abraço apertado, sentindo o corpo frágil dela contra o seu. Eu sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Eu nunca deveria ter viajado, nunca deveria ter te deixado. Isso nunca, nunca mais vai acontecer. Você me ouve? Nunca mais. Isabela soluçou contra o peito dele. Eu achei
Que você não voltava mais, pai. Eu achei que você tinha me esquecido. Tia Verônica disse que você estava feliz longe de mim, que eu era só um peso para você. Isso não é verdade, nada disso é verdade. Você é a coisa mais importante da minha vida, Isabela, a mais importante. Eu estava trabalhando porque eu queria garantir um futuro bom para você, mas eu errei. Errei muito. Eu deveria estar aqui, com você, e de agora em diante é aqui que eu vou estar. Eles ficaram assim por um longo tempo, pai e filha, abraçados no quarto, enquanto o sol da tarde começava a dar lugar ao crepúsculo. Marcelo não sabia quanto tempo passou. Podiam ter sido minutos ou horas, não importava. Pela primeira vez em meses, Isabela estava segura. E ele estava ali, presente, como deveria sempre ter estado. Eventualmente, quando as lágrimas de Isabela diminuíram, Marcelo a levou para a cozinha. Dona Marisa ainda estava lá, e quando viu os dois, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Dona Marisa, por favor, pode preparar alguma coisa leve para o jantar? Talvez uma sopa ou macarrão? Algo nutritivo, mais fácil de digerir. Claro, senhor Marcelo, claro. Marisa começou a trabalhar imediatamente, e Marcelo notou que ela também parecia aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Enquanto esperavam a comida, Marcelo sentou com Isabela à mesa da cozinha e gentilmente começou a fazer perguntas. Ele precisava entender a extensão do que havia acontecido. Filha, eu preciso que você seja muito honesta comigo, tá bem? Faz quanto tempo que isso está acontecendo? Quanto tempo a tia Verônica está fazendo você trabalhar assim? Isabela mexeu nas mãos, os olhos fixos na mesa. Desde que você foi embora, pai. No começo, nas primeiras semanas, ela era legal. Brincava comigo às vezes, me levava para passear. Mas depois de um mês mais ou menos, tudo mudou. Ela começou a dizer que eu era preguiçosa, que eu não ajudava em nada na casa, que eu não merecia ter tantos brinquedos e mordomias se não fazia nada para merecer. Marcelo sentiu a raiva pulsar novamente, mas manteve a voz calma. E aí? Aí ela começou a dar tarefas, pequenas no início. Arrumar meu quarto, lavar minha louça depois das refeições. Mas depois foi aumentando. Limpar a cozinha inteira, lavar o chão da sala, levar o lixo, limpar os banheiros, e se eu não fizesse, ou se fizesse errado, eu não podia comer. Ou ela me amarrava na cadeira para eu pensar melhor. E a tia Lúcia, a babá, ela não tentou ajudar? Isabela assentiu e novas lágrimas escorreram. Ela tentou. Ela brigou com a tia Verônica, disse que eu era só uma criança e que não devia trabalhar desse jeito. Mas a tia Verônica gritou com ela, disse coisas horríveis e mandou ela embora. Disse que a tia Lúcia estava me mimando demais e atrapalhando minha educação. Marcelo cerrou os punhos embaixo da mesa. Lúcia havia tentado proteger Isabela e foi punida por isso. Quantas outras pessoas tinham visto e ficado caladas, com medo de perder seus empregos? E os seus brinquedos, filha? Os desenhos que você fez? Onde está tudo? Tia Verônica jogou fora, disse que eu não precisava de brinquedos, que eles me distraíam das tarefas importantes. Ela pintou meu quarto de bege porque disse que as cores eram infantis demais. E ela pegou o Dudu... A voz de Isabela falhou. Ela pegou o Dudu e deu pro lixo. Eu chorei muito, pai. Eu chorei muito. Marcelo fechou os olhos, sentindo a dor da filha como se fosse sua própria. Dudu, o ursinho que ele havia dado a ela, o companheiro constante dela desde os 3 anos, jogado no lixo, como se fosse nada. E você tentou me ligar, tentou me contar o que estava acontecendo? Isabela balançou a cabeça. Tia Verônica pegou meu tablet. Disse que eu não podia mais falar com você porque você estava muito ocupado e eu ia atrapalhar seus negócios importantes. Ela disse que se eu tentasse contar alguma coisa, se eu tentasse pedir ajuda, ia ser muito pior para mim. Que ela ia me mandar para um colégio interno longe de você. Então, eu fiquei quieta. Eu só tentei fazer as tarefas direito para não ser punida. Marcelo não conseguiu mais segurar. Puxou Isabela para mais um abraço apertado, deixando suas próprias lágrimas finalmente caírem. Como ele deixou isso acontecer? Como ele foi tão cego, tão negligente?
Ele estava construindo um império financeiro enquanto sua filha sofria, passava fome, era torturada em sua própria casa. Eu sinto muito, Isabela. Ele sussurrou contra os cabelos dela, ainda com o cheiro de morango do shampoo. Sinto muito por não ter estado aqui. Sinto muito por não ter percebido. Mas isso acaba agora, você me ouve? Isso acaba agora, você nunca mais vai passar por isso. Nunca mais. Isabela soluçou contra o peito dele, seus bracinhos, finos apertados em volta do pescoço do pai. Você promete que não vai embora de novo, pai? Promete que vai ficar? Prometo, filha. Eu prometo. Dona Marisa serviu uma sopa de legumes morna e alguns pedaços de pão fresco. Marcelo observou com o coração partido, enquanto Isabela devorava a comida como se não comesse há dias. Provavelmente não comia uma refeição decente há dias. Ela comia rápido, quase desesperadamente, e Marcelo teve que gentilmente pedir que desacelerasse para não passar mal. Depois de comer, Isabela estava visivelmente exausta. Marcelo a levou para seu próprio quarto, para sua própria cama grande e confortável. Não queria que ela dormisse naquele quarto transformado, naquele espaço que não era mais dela. Deitou-a nas almofadas macias, cobriu-a com o cobertor e ficou ao lado dela até que a menina adormecesse. Isabela dormiu quase instantaneamente, exausta física e emocionalmente. Marcelo ficou ali sentado na beirada da cama, observando o rosto tranquilo da filha enquanto ela finalmente descansava. Ele passou a mão delicadamente pelos cabelos dela, afastando alguns fios do rosto, e fez mais uma promessa silenciosa. Ele ia consertar isso, ia proteger sua filha, e ia fazer Verônica pagar por cada momento de sofrimento que ela causou. Quando finalmente desceu, já era noite. Encontrou Verônica sentada na sala de estar, bebendo vinho como se fosse apenas mais uma terça-feira qualquer, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse acabado de ser confrontada com acusações de abuso infantil. Ela ergueu os olhos quando Marcelo entrou, e um sorriso frio apareceu em seus lábios. Ah, finalmente decidiu descer? Pensei que fosse passar a noite inteira ninando a princesinha. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele caminhou até o aparador, pegou um copo, serviu um pouco de uísque e bebeu de uma vez. Precisava daquilo para manter a calma. Precisava daquilo para não fazer algo de que se arrependeria. Precisamos conversar, ele disse finalmente, a voz controlada, mas carregada de emoção. Verônica deu de ombros. Conversar sobre o quê? Sobre como você está exagerando? Sobre como está transformando disciplina básica em um drama? Não brinque comigo, Verônica. Marcelo se virou para ela, e deve ter havido algo em sua expressão que fez o sorriso dela vacilar. O que você fez com minha filha é inaceitável, é criminoso, é abusivo. Forçar uma criança de 7 anos a trabalhar em troca de comida, amarrá-la como punição, jogar fora seus pertences, destruir seu espaço pessoal. E vai ter consequências. Sérias consequências. Verônica riu, mas era um som sem humor. Consequências? Marcelo, você realmente acha que está em posição de me ameaçar? Você realmente acha que pode fazer alguma coisa contra mim? O que eu posso fazer é ir à polícia. Posso mostrar as marcas nos pulsos dela. Posso levá-la a um médico que vai confirmar a desnutrição. Posso processar você por maus tratos. Vá em frente, Verônica disse, tomando mais um gole de vinho. Vá à polícia, vá aos tribunais. E sabe o que vai acontecer? Eu vou contar para todo mundo que você é um pai ausente, que abandonou sua filha por 4 meses para ir fazer negócios pelo mundo, que nunca esteve presente na vida dela, que quando voltou ficou instável, agressivo, paranoico. Eu tenho contatos na imprensa, Marcelo. Tenho pessoas influentes do meu lado. Eu vou transformar você em um monstro aos olhos do público. Marcelo sentiu o chão tremer levemente sob seus pés. Você não faria isso. Não. Tente e descubra. Verônica se levantou, caminhando lentamente em direção a ele. Enquanto você estava viajando pelo mundo fechando seus contratos preciosos, eu estava aqui, cuidando da sua casa, da sua empresa, estabelecendo conexões, fazendo alianças. Você acha que eu fiquei de braços cruzados? Você acha que casei com você só por amor?
A forma como ela disse a última palavra, carregada de sarcasmo e desdém, fez algo dentro de Marcelo se romper. Então é isso? Você casou comigo por dinheiro, por poder? Finalmente está entendendo. Verônica pegou a bolsa que estava sobre o sofá. Aliás, falando em empresa, precisamos conversar sobre algumas decisões que tomei enquanto você estava fora. Ela jogou uma pasta sobre a mesa de centro. Marcelo a pegou com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia documentos, muitos documentos, transferências de ações, autorizações de movimentações financeiras, contratos assinados, mudanças na estrutura societária da Andrade Tech, e todos tinham sua assinatura. Mas Marcelo sabia, com absoluta certeza, que não havia assinado nenhum daqueles documentos. Você falsificou minha assinatura, ele disse, sua voz quase um sussurro de choque. Falsificar é uma palavra tão feia. Eu prefiro dizer que agilizei processos burocráticos. Você estava ocupado demais para cuidar dessas coisas. Então eu cuidei por você. Seu cunhado, meu querido irmão Gustavo, está administrando muito bem a empresa agora. Você deveria estar grato, na verdade. Marcelo folheou os documentos com mãos trêmulas. Havia transferências de milhões de reais. Mudanças de estrutura que essencialmente tiravam dele o controle majoritário da empresa. Contratos com fornecedores que ele não conhecia, acordos que ele nunca aprovaria. Isso é fraude, Verônica. Isso é crime. Você pode ir presa por isso. Posso? Verônica sorriu. Prove. Prove que não foi você quem assinou. Prove que você não me deu autorização. Você viajou por 4 meses, Marcelo. 4 meses sem pisar na empresa, sem participar de reuniões importantes. Eu assumi porque alguém tinha que assumir. E agora, tecnicamente, eu e Gustavo temos controle da Andrade Tech. Parabéns, você. Trabalhou anos para construir um império, e agora ele é nosso. Marcelo sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Não era possível que a mulher com quem ele havia se casado, em quem havia confiado, estivesse fazendo isso. Por quê? Ele perguntou, a voz rouca. Por que você fez tudo isso? Eu te dei uma vida confortável, segurança, tudo o que você poderia querer. Verônica pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Porque eu quis mais que conforto, Marcelo. Eu quis poder. Eu quis controle. E você foi tão fácil de manipular, tão obcecado com seus negócios, que nem percebeu o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Quanto a Isabela, ela pausou, olhando para ele com frieza. Ela estava no caminho, uma criança mimada, cheia de privilégios, que você adorava demais. Achei que seria educativo ensiná-la sobre a vida real, sobre como o mundo realmente funciona. Você é um monstro. Não, Marcelo. Eu sou uma sobrevivente, e se você tentar me destruir, eu vou te destruir primeiro. Lembre-se disso. Ela saiu pela porta, deixando Marcelo sozinho na sala, cercado por documentos fraudulentos e pela consciência esmagadora de que havia subestimado completamente a pessoa com quem dividiu sua vida nos últimos 2 anos. Marcelo se sentou pesadamente no sofá, a pasta ainda nas mãos. Sua filha havia sido torturada, sua empresa havia sido roubada, e a mulher responsável por tudo isso estava ameaçando destruí-lo se ele tentasse reagir. Mas uma coisa Verônica não sabia. Uma coisa ela havia subestimado. Marcelo Andrade não havia construído uma empresa do zero sendo alguém que desistia facilmente. Ele sabia lutar, sabia ser estratégico, e agora ele tinha o motivo mais importante de todos para lutar. Isabela. Naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo dormia lá, fora Marcelo Andrade fez uma promessa. Ele ia recuperar sua filha, ia recuperar sua empresa, ia fazer Verônica pagar por cada momento de sofrimento. Mas primeiro, ele precisava de um plano e precisava de ajuda. A manhã seguinte chegou com uma clareza dolorosa. Marcelo havia passado a noite quase em claro, alternando entre vigiar o sono de Isabela e revisar os documentos fraudulentos que Verônica havia deixado. Cada página que ele lia aumentava a dimensão do desastre. Não era apenas sua empresa que estava em jogo. Era tudo, sua reputação, sua liberdade e, principalmente, a segurança de sua filha. Às 6 da manhã,
Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o quarto, Marcelo tomou uma decisão. Ele não podia fazer isso sozinho. Precisava de ajuda profissional, de alguém que entendesse tanto de direito empresarial quanto de casos de guarda e proteção de menores. Pegou o celular e ligou para Rodrigo Mendes, seu advogado pessoal há mais de 10 anos. Rodrigo era um homem competente, meticuloso e, mais importante, confiável. Se havia alguém que poderia ajudá-lo a navegar por esse pesadelo, era ele. Marcelo, são 6 da manhã, cara. Aconteceu alguma coisa? A voz de Rodrigo estava rouca, de sono, mas rapidamente ficou alerta quando percebeu a urgência. Rodrigo, eu preciso que você venha aqui. Agora, é uma emergência, e traga alguém especializado em direito de família também. Eu vou explicar tudo quando você chegar, mas, por favor, é urgente. Houve uma pausa. Tá bem, eu vou aí, me dá uma hora. Enquanto esperava, Marcelo preparou café, verificou Isabela, que ainda dormia profundamente, e sentou-se à mesa da cozinha com Dona Marisa. Era hora de ouvir tudo o que ela tinha para contar. Dona Marisa, ele começou gentilmente, eu preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu aqui nos últimos meses. Eu sei que a senhora está com medo de perder o emprego, mas eu prometo que isso não vai acontecer. A senhora tentou proteger minha filha, e eu nunca vou esquecer isso. Mas agora, eu preciso de detalhes, datas, situações específicas, tudo o que a senhora viu. Marisa começou a falar, e com cada palavra, o quadro ficava mais sombrio. Ela contou sobre como Verônica havia demitido sistematicamente todos os funcionários antigos, um por um, sempre com alguma desculpa fabricada. Lúcia, a babá, foi a primeira. Depois veio seu João, o motorista que trabalhava para a família há 8 anos. Depois Raquel, a cozinheira. Todos foram substituídos por pessoas leais a Verônica, ou simplesmente não foram substituídos. Marisa havia sobrevivido porque era discreta, porque trabalhava duro e não fazia perguntas. Mas ela viu tudo. Viu Isabela sendo forçada a limpar a casa inteira, enquanto Verônica supervisionava friamente. Viu a menina chorando de fome. Viu as punições, as amarras, o isolamento. E o pior de tudo, viu sua própria impotência para fazer algo sem arriscar perder o sustento que sua família dependia. Tem mais uma coisa, Sr. Marcelo, Marisa disse, a voz baixa. A dona Verônica recebia visitas, muitas visitas, sempre quando o senhor ligava avisando que não ia poder vir aqui tão cedo. Homens de terno, com pastas de documentos. Eles ficavam horas trancados no escritório. E o irmão dela, o senhor Gustavo, começou a vir aqui toda semana nos últimos 2 meses. Marcelo cerrou os punhos. Gustavo. O cunhado que ele mal conhecia, que agora aparentemente estava administrando sua empresa. Quando Rodrigo chegou, acompanhado de uma advogada chamada Patrícia Almeida, especialista em direito de família, Marcelo colocou tudo na mesa. Literalmente. Espalhou os documentos fraudulentos. Contou sobre os maus tratos a Isabela, sobre as ameaças de Verônica, sobre tudo. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais grave. Quando Marcelo terminou, o advogado respirou fundo. Marcelo, isso é sério. Muito sério. Em termos empresariais, temos evidências claras de fraude. Essas assinaturas podem ser periciadas, e se for comprovado que são falsas, Verônica pode enfrentar acusações criminais. Mas ela estava certa sobre uma coisa. Você viajou por 4 meses sem supervisionar a empresa. Isso vai ser usado contra você. Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos com olhar firme e postura confiante, complementou. E quanto à guarda de Isabela, temos um caso forte de maus tratos. As marcas físicas, a desnutrição, tudo isso pode ser documentado. Mas, Marcelo, você precisa estar preparado. Verônica vai tentar te pintar como um pai negligente, e a mídia, se isso vazar para a imprensa, vai ser um circo. Deixa vazar, Marcelo disse, a voz firme. Eu não me importo com minha reputação. Eu me importo com minha filha. O que eu preciso fazer para protegê-la? Primeiro, documentação médica. Hoje mesmo. Vamos levar Isabela a um médico de confiança, tirar fotos das marcas, fazer exames que comprovem a desnutrição. Segundo,
Precisamos de testemunhas. Dona Marisa está disposta a testemunhar? Marisa, que estava ouvindo da porta da cozinha, assentiu com determinação. Sim, eu testemunho. Aquela menina sofreu demais. Não aguento mais ficar calada. Ótimo. Terceiro, vamos entrar com medida protetiva de urgência. Verônica não pode se aproximar de Isabela. E quarto, vamos começar a reunir provas sobre a fraude empresarial. Rodrigo, você vai precisar de um perito grafotécnico de primeira linha. Os dias seguintes foram um turbilhão. Marcelo levou Isabela a um hospital particular, onde uma pediatra especializada em casos de abuso documentou tudo. As fotos eram dolorosas de ver. As marcas nos pulsos e tornozelos, os hematomas em diversos estágios de cura, a desnutrição evidente. O laudo médico foi categórico. A criança havia sido vítima de maus tratos prolongados. Enquanto isso, Rodrigo começou a investigar a situação da empresa. O que descobriu foi ainda pior do que Marcelo imaginava. Verônica e Gustavo haviam desviado mais de 15 milhões de reais através de contratos falsos, transferências fraudulentas e acordos com empresas fantasmas. A Andrade Tech estava à beira da falência, sangrada sistematicamente durante os 4 meses de ausência de Marcelo. Mas então algo inesperado aconteceu. Numa manhã de sábado, 2 dias depois da volta de Marcelo, ele abriu o jornal e viu sua própria foto estampada na primeira página. A manchete dizia: empresário em crise nervosa, ameaça esposa e questiona a gestão da própria empresa. A matéria pintava um retrato devastador. Falava de um homem que havia abandonado a família por meses, que voltou instável e paranoico, acusando a esposa dedicada de crimes imaginários. Citava fontes próximas, dizendo que Marcelo estava sob extremo estresse, que havia se tornado agressivo, que representava um perigo para a própria filha. Havia até uma foto de Verônica, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado, dando uma entrevista para um canal de notícias local. Eu só tentei ajudar, ela dizia, a voz trêmula. Cuidei da empresa dele, cuidei da filha dele e agora ele está me acusando de coisas terríveis. Estou com medo do que ele possa fazer. Marcelo sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela havia feito exatamente o que ameaçou fazer. E a mídia estava comprando a narrativa completamente. Nas horas seguintes, a situação piorou exponencialmente. Repórteres cercaram a mansão. O valor das ações da Andrade Tech despencou na bolsa. Investidores começaram a pular do barco. E o pior de tudo, alguém vazou a informação de que Marcelo estava entrando com processo de guarda contra Verônica. E isso foi interpretado pela mídia como mais uma evidência de sua instabilidade. A escola de Isabela ligou, dizendo que outros pais estavam questionando a presença da menina, preocupados com o ambiente instável em que ela vivia. Na verdade, alguns colegas já haviam começado a zombar dela no pátio, repetindo coisas que ouviram dos pais sobre seu pai ser louco. Foi quando Marcelo percebeu que Isabela estava ouvindo tudo. A menina estava sentada no topo da escada, abraçada aos joelhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pai, ela disse, a voz pequena. Você é uma pessoa ruim? Todo mundo está dizendo que você é. Marcelo subiu correndo e a puxou para um abraço. Não, filha, não sou. Às vezes pessoas más contam mentiras para confundir outras pessoas. Mas eu prometo que vou provar a verdade. Você acredita em mim? Isabela assentiu contra o peito dele, mas Marcelo viu a dúvida nos olhos dela, e isso partiu seu coração mais do que qualquer manchete de jornal poderia partir. Naquela noite, Patrícia ligou com urgência. Marcelo, a situação mudou. Verônica entrou com uma ação pedindo a guarda de Isabela, alegando que você representa perigo para a menina. Ela tem um juiz simpático a ela, tem a mídia do lado dela, e está construindo um caso forte baseado em sua ausência prolongada. Precisamos agir rápido. O que você sugere? Honestamente, eu sugiro que você saia de São Paulo por um tempo. Leve Isabela para um lugar seguro, longe da mídia, longe de Verônica. Enquanto isso, vamos trabalhar nos bastidores, reunindo provas, preparando o caso. Mas você precisa proteger sua filha do circo que isso virou.
Marcelo não pensou duas vezes. Naquela mesma noite, enquanto os repórteres montavam guarda na frente da mansão, ele e Isabela saíram pela porta dos fundos, levando apenas o essencial. Dona Marisa havia arrumado uma mala pequena para a menina, com roupas limpas e alguns itens básicos. Dirigiram pela madrugada até um pequeno sítio no interior de São Paulo, a cerca de 200 quilômetros da capital. Era uma propriedade que Marcelo havia herdado de um tio distante anos atrás e raramente visitava. Um lugar simples, com uma casa de 3 quartos, um pequeno pomar e nenhuma vizinhança próxima. Quando chegaram, o sol estava nascendo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Isabela saiu do carro e pela primeira vez em dias Marcelo viu algo nos olhos. Dela que havia desaparecido. Curiosidade, interesse, um lampejo daquele brilho que ele se lembrava. "É aqui que vamos ficar?" ela perguntou. "Por enquanto, sim. Até as coisas se acertarem. Você gostou?" Isabela olhou ao redor, para as árvores, para os pássaros cantando, para a grama alta balançando com o vento. "É quieto", ela disse. "Eu gosto de quieto." Os dias que se seguiram foram estranhos e, de certa forma, mágicos. Longe da mansão, longe das câmeras, longe de Verônica, pai e filha começaram a reconstruir sua relação. Marcelo aprendeu a cozinhar, fazendo panquecas tortas que faziam Isabela rir pela primeira vez em meses. Eles exploravam o pomar juntos, colhendo jabuticabas e comendo até os lábios ficarem roxos. Marcelo leu histórias para ela todas as noites, não em um quarto luxuoso, mas em uma cama simples com lençóis de algodão que cheiravam a sol. E lentamente, muito lentamente, Isabela começou a falar. Não apenas sobre o que havia acontecido com Verônica, mas sobre seus medos, seus sonhos, suas esperanças. Ela desenhou novamente, algo que Verônica havia proibido. Seus desenhos eram sombrios no início, cheios de figuras escuras e espaços fechados, mas com o passar dos dias, cores começaram a aparecer. Sóis, amarelos, flores vermelhas, um homem e uma menina de mãos dadas. Enquanto isso, em São Paulo, Rodrigo e Patrícia trabalhavam incansavelmente. Eles encontraram o antigo motorista, seu João, que concordou em testemunhar sobre as mudanças estranhas na casa depois que Marcelo viajou. Encontraram Lúcia, a babá, que tinha registros detalhados em um diário pessoal sobre suas preocupações com Isabela antes de ser demitida. E então, a grande reviravolta veio de um lugar inesperado. Uma ex-funcionária da Andrade Tech, uma contadora chamada Fernanda, que havia sido demitida por Gustavo um mês antes, procurou Rodrigo com uma caixa cheia de documentos. Ela havia copiado tudo antes de sair. Todos os registros de transferências fraudulentas, todos os contratos falsos, todas as comunicações entre Verônica e Gustavo. E mais importante, ela tinha gravações de áudio de conversas onde os dois discutiam abertamente como estavam desviando dinheiro e planejando assumir completamente a empresa. "Por que você está fazendo isso?" Rodrigo perguntou a ela. Fernanda olhou para ele com determinação. "Porque eu trabalhei 5 anos construindo aquela empresa junto com Marcelo, e porque eu vi a foto da menina dele no jornal, sendo humilhada, e soube que algo estava muito errado. Ninguém merece isso." Com essas provas em mãos, Rodrigo entrou com uma ação judicial pesada contra Verônica e Gustavo. Não apenas por fraude empresarial, mas também apresentou formalmente as evidências de maus tratos contra Isabela. As fotos médicas, o laudo de desnutrição, os testemunhos de Marisa, de Lúcia, de seu João. A mídia, que até então estava do lado de Verônica, começou a questionar a narrativa quando as primeiras provas vieram a público. As fotos das marcas nos pulsos de Isabela, divulgadas estrategicamente por Patrícia para jornais sérios, causaram comoção. Como uma criança de 7 anos podia ter marcas de corda nos pulsos? Verônica tentou rebater, alegando que as fotos eram falsas, que Marcelo estava inventando tudo. Mas então, uma rede de televisão conseguiu uma entrevista exclusiva com Lúcia, a ex-babá. E Lúcia, com lágrimas nos olhos, contou tudo. Contou sobre como tentou proteger Isabela, sobre como foi ameaçada e demitida,
sobre como viu uma criança feliz ser transformada em uma criança assustada e faminta. A opinião pública começou a virar. E então veio o julgamento. A audiência foi marcada para uma terça-feira de outubro, quase 2 meses depois da volta de Marcelo. O tribunal estava lotado. Câmeras de diversos veículos de imprensa cercavam o prédio. Marcelo entrou pela porta dos fundos com Isabela segurando firme sua mão. A menina estava diferente agora, ainda magra, mas não desnutrida, ainda cautelosa, mas não aterrorizada. Ela usava um vestido simples que Marcelo havia comprado para ela, e seus cabelos estavam presos com uma fita azul. Quando entraram na sala do tribunal, Isabela apertou a mão do pai com força, mas não recuou. Verônica estava lá, impecável como sempre, usando um terno elegante, os cabelos perfeitamente arrumados. Ao lado dela estava uma equipe de 3 advogados caros. Ela olhou para Marcelo com desdém e depois para Isabela, com uma expressão que a menina reconheceu imediatamente. Isabela se encolheu levemente, mas Marcelo sussurrou para ela: "Você está segura. Eu estou aqui." O juiz, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Henrique Campos, entrou e a sessão começou. Os advogados de Verônica falaram primeiro, pintando o retrato que já era conhecido. Marcelo como o pai ausente, obsessivo por trabalho, que abandonou a família. Verônica como a madrasta dedicada, que tentou manter tudo funcionando. Eles tentaram desacreditar as testemunhas, alegando que todas tinham algum motivo pessoal contra Verônica. Mas então foi a vez de Patrícia, e ela foi implacável. Apresentou os laudos médicos, as fotos ampliadas em telas grandes, mostrando as marcas, os hematomas, a magreza alarmante de Isabela. Apresentou os testemunhos de Marisa, de Lúcia, de seu João, cada um contando detalhes específicos, datas, situações que não poderiam ser fabricadas. E então ela fez algo que Marcelo não esperava. Ela pediu para Isabela testemunhar. Marcelo ficou tenso. Ele não queria expor sua filha a isso. Mas Patrícia havia conversado com Isabela antes, gentilmente, explicando que ela teria a chance de contar sua história, de ser ouvida. E Isabela, surpreendentemente, havia concordado. A menina foi levada até o estrado. O juiz, percebendo sua fragilidade, falou com ela gentilmente. "Isabela, você sabe por que está aqui?" Isabela assentiu, sua voz baixa, mas clara. "Sim, senhor." "Você pode me contar com suas próprias palavras o que aconteceu quando seu pai viajou?" Houve um longo silêncio. Isabela olhou para Marcelo, que acenou encorajadoramente. Então ela começou a falar. Ela contou sobre as primeiras semanas, quando Verônica ainda fingia ser legal, sobre como as coisas mudaram gradualmente, sobre as tarefas que foram aumentando, sobre ter que limpar a casa inteira para ganhar comida, sobre ser amarrada na cadeira quando não conseguia terminar tudo a tempo, sobre ter seus brinquedos jogados fora, sobre Dudu sendo levado, sobre ter fome, sempre tanta fome. Sua voz era monótona no início, como se estivesse recitando fatos sem emoção. Mas então, quando ela chegou à parte sobre Dudu, sua voz falhou. "Ele era meu amigo", ela disse, as lágrimas finalmente caindo. E ela jogou ele no lixo. Eu implorei para ela não jogar, mas ela disse que eu não merecia ter brinquedos se eu era preguiçosa. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os advogados de Verônica pareciam desconfortáveis. O juiz fez mais algumas perguntas, gentilmente, e Isabela respondeu, todas com honestidade devastadora. Sim, ela tinha marcas porque era amarrada. Sim, ela passava fome. Sim, ela tinha medo. Sim, ela tentou contar para alguém, mas foi ameaçada. Quando Isabela terminou, ela olhou diretamente para Verônica. "Por que você fez isso comigo?" Ela perguntou a voz pequena, mas firme. "Eu nunca fiz nada para você. Eu só queria que você gostasse de mim." Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que Marcelo a conheceu, ela parecia genuinamente abalada. Então veio a parte sobre a fraude empresarial. Rodrigo apresentou os documentos, as análises grafotécnicas que provavam que as assinaturas eram falsificadas.
As gravações de Fernanda, onde Verônica e Gustavo discutiam abertamente sobre o roubo. Em uma das gravações, que foi tocada para toda a corte, a voz de Verônica era clara. Ele é tão estúpido, tão obcecado com os negócios dele, que nem percebe que estamos tirando tudo dele. Quando ele voltar, já vai ser tarde demais. A empresa vai ser nossa, e se ele tentar alguma coisa, eu vou destruir a reputação dele. Ninguém vai acreditar nele. A gravação causou um burburinho no tribunal. Os advogados de Verônica tentaram argumentar que era inadmissível, que tinha sido obtida ilegalmente, mas o estrago estava feito. E então, algo inesperado aconteceu. Gustavo, o irmão de Verônica que estava sentado atrás dela, levantou-se subitamente. "Chega", ele disse. "Chega. Eu não aguento mais. Eu quero fazer um acordo." Verônica se virou para ele, chocada. "Gustavo, o que você está fazendo?" "O que eu deveria ter feito desde o início", ele respondeu. "Eu entro com acordo delator. Vou contar tudo. Tudo o que fizemos, como planejamos, onde está o dinheiro. Mas eu quero imunidade parcial." O caos se instalou. Os advogados de Verônica tentaram silenciar Gustavo, mas ele continuou falando, ali mesmo, na frente de todos. Ele confessou a fraude, os desvios, os documentos falsos e confirmou que Verônica havia planejado tudo desde o início. "Ela se casou com ele pelo dinheiro", Gustavo disse, olhando para o juiz. "Sempre foi pelo dinheiro. E quando percebeu que Isabela era importante demais para ele, decidiu quebrar esse vínculo. Fazer a menina sofrer era parte do plano. Se Isabela ficasse traumatizada, assustada, ela eventualmente não ia querer ficar com o pai. E Verônica ia poder usar isso para conseguir mais dinheiro no divórcio, alegando que Marcelo era um pai terrível." Marcelo sentiu náusea. Era ainda pior do que ele imaginava. Verônica não havia apenas explorado Isabela. Ela havia torturado uma criança inocente como parte de uma estratégia financeira. O juiz chamou um recesso. Quando voltaram, Verônica estava visivelmente abalada. Seus advogados haviam conversado longamente com ela, e quando o juiz perguntou se ela tinha algo a dizer, ela finalmente falou. Não foi uma confissão dramática. Não houve lágrimas de remorso. Mas ela admitiu, com uma voz cansada e derrotada, que havia falsificado documentos, que havia desviado dinheiro, que havia sido excessivamente severa com Isabela. "Eu cresci pobre", ela disse, olhando para o chão. "Muito pobre. Passei fome de verdade quando era criança. Meu pai me batia se eu não trabalhasse o suficiente, e eu sobrevivi. Eu pensei que se Isabela passasse por algo parecido, ela ficaria mais forte. Como eu fiquei." "Mas você não estava fortalecendo ela", o juiz disse, sua voz dura. "Você estava abusando dela e usando seu próprio trauma como desculpa para infligir trauma em uma criança inocente." Verônica não respondeu. A decisão do juiz veio uma semana depois. Verônica foi considerada culpada por fraude empresarial e maus tratos. Gustavo recebeu uma pena reduzida devido ao acordo delator. Todos os ativos desviados deveriam ser devolvidos. A guarda completa de Isabela foi concedida a Marcelo, com Verônica proibida de qualquer contato com a menina. Quando Marcelo saiu do tribunal naquele dia, com Isabela segurando sua mão, havia uma multidão de repórteres. Mas desta vez as perguntas eram diferentes. Não eram acusações. Eram pedidos de comentários sobre justiça, sobre paternidade, sobre recomeços. Marcelo parou na escada do tribunal, com Isabela ao seu lado, e falou brevemente. "Eu não sou um herói. Sou um pai que falhou em proteger sua filha quando ela mais precisava. Mas eu aprendi que sucesso profissional não significa nada se você perde as pessoas que ama. De agora em diante, minha prioridade é Isabela. Só Isabela." A foto de pai e filha deixando o tribunal, com Isabela segurando firme a mão de Marcelo, virou símbolo. Foi capa de revista, viralizou nas redes sociais, tornou-se um marco de discussões sobre paternidade presente e proteção infantil. Mas para Marcelo, o que importava não era a imagem pública, era o que viria depois. Ele poderia ter voltado para a Andrade Tech. A empresa estava salva, os ativos recuperados. Ele poderia ter reconstruído o império,
voltado à rotina de reuniões e viagens. Mas ele não quis. Eu já construí uma empresa uma vez, ele disse a Rodrigo. E quase perdi minha filha no processo. Agora eu quero construir algo diferente. Ele vendeu sua parte majoritária da Andrade Tech para um consórcio de investidores. Com o dinheiro, comprou uma propriedade maior no interior, perto do sítio onde ele e Isabela haviam se refugiado. E ali, ele fundou o Centro de Acolhimento Recomeço. Era um lugar para crianças que haviam sofrido maus tratos, que precisavam de um espaço seguro para se recuperar, para aprender, para voltar a ser crianças. Tinha salas de aula, espaços de arte, uma horta comunitária, quartos acolhedores pintados com cores vibrantes. Isabela participou ativamente do planejamento. Tem que ter uma sala só para desenhar, ela disse, e uma biblioteca com muitas histórias e brinquedos, muitos brinquedos que ninguém pode tirar. O centro abriu suas portas 1 ano depois do julgamento. A primeira criança que chegou foi um menino de 6 anos que havia sido resgatado de uma situação de negligência severa. Isabela, agora com 8 anos, foi quem o recebeu. Pegou a mão dele gentilmente e disse: "Aqui é seguro. Eu sei porque eu também passei por coisas ruins. Mas aqui a gente se ajuda." Marcelo observou de longe com lágrimas nos olhos. Anos se passaram. O Centro Recomeço cresceu, ganhou doações, expandiu, recebeu dezenas de crianças, ofereceu apoio psicológico, educação, um lugar seguro para cicatrizar. Isabela cresceu ali, junto com o centro. Ela tinha 15 anos agora, uma adolescente que ainda carregava algumas cicatrizes emocionais, mas que havia se transformado em uma jovem notável. Ela trabalhava como voluntária no centro, ajudando as crianças mais novas, ensinando arte, lendo histórias. Os desenhos que ela fazia agora eram cheios de luz, de esperança, de possibilidades. Marcelo também havia mudado. Os cabelos estavam grisalhos, nas têmporas havia rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Ele não usava mais ternos caros, preferia jeans e camisetas, roupas que podiam sujar enquanto brincava com as crianças ou trabalhava na horta. Numa tarde de dezembro, pai e filha estavam sentados no jardim do centro, observando um grupo de crianças brincando de pega-pega. Uma menina pequena de talvez 6 anos corria rindo, seus cabelos voando ao vento. Ela havia chegado 3 meses atrás, traumatizada e silenciosa. Agora, ela ria. "Você acha que ela vai ficar bem?" Isabela perguntou, observando a menina. "Eu acho que ela já está melhor", Marcelo respondeu. "E vai continuar melhorando. Porque ela tem algo que muitas crianças não têm. Ela tem um lugar seguro e pessoas que se importam." Isabela assentiu, pensativa. "Pai, você se arrepende de ter desistido da empresa, do dinheiro, de tudo aquilo?" Marcelo olhou para ela, para a filha que ele quase perdeu, que ele quase deixou ser destruída por sua própria negligência. "Não, nem por um segundo. Eu tinha tudo, Isa. Dinheiro, poder, sucesso. Mas eu estava perdendo você. E você é mais importante que tudo isso junto. Sempre foi. Eu só demorei demais para perceber." Isabela se inclinou contra o ombro dele e ficaram ali em silêncio confortável, observando as crianças brincarem enquanto o sol da tarde dourava o jardim. Marcelo pensou em Verônica às vezes. Soube que ela havia sido libertada após cumprir sua pena reduzida por bom comportamento. Soube que ela havia se mudado para outra cidade, começado uma vida diferente. Ele não sentia ódio mais. Apenas uma tristeza distante pelo que ela havia se tornado, pelos traumas não resolvidos que a haviam transformado em alguém capaz de machucar uma criança inocente. Mas, principalmente, ele sentia gratidão. Gratidão por ter acordado a tempo, por ter lutado, por ter escolhido o que realmente importava. "Pai", Isabela disse suavemente, "obrigada." "Por quê, filha?" "Por ter voltado, por ter me salvado, por ter ficado." Marcelo beijou o topo da cabeça dela. "Você não precisa agradecer por isso. Você é minha filha. Eu sempre vou voltar, sempre vou salvar você, sempre vou ficar." E enquanto o sol se punha sobre o Centro Recomeço, pintando o céu de tons de laranja e roxo, Marcelo Andrade soube, com absoluta certeza,
que finalmente havia encontrado o verdadeiro sucesso. Não estava nos cofres de um banco ou nas manchetes de jornal. Estava ali, naquele momento simples, com sua filha ao seu lado e crianças rindo ao redor. Estava em ter transformado dor em cuidado, trauma em cura, perda em recomeço. Estava em ter escolhido o amor acima de tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo e Isabela tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, luta e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Será que foi a descoberta de Marcelo no quintal? O testemunho corajoso de Isabela? Ou talvez o final esperançoso no centro recomeço? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Essas narrativas nos lembram que mesmo após a destruição total, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível recomeçar quando escolhemos proteger aqueles que amamos. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.